Boa noite, eu sou Marcelo Gomes Balestrin, sou pesquisador bolsista do PIBIC, CNPq, sou graduando em Direito pela PUC Goiás e a essa conferência eu submeti um trabalho que trata acerca da Operação Mãos Limpas e da Operação Lava Jato, principalmente com uma ênfase na colaboração premiada e o desenvolvimento das investigações com base nesse meio probatório. É, Quanto à Operação Mãos Limpas, cabe salientar que ela se deu na década de 90, quando havia terminado a Guerra Fria e os partidos socialista italiano e a democracia cristã, que antes eram financiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, estavam agora sem meios de obter rendas, seus financiamentos. Encontraram então nos contratos públicos uma oportunidade de cobrar propinas e encher de novo seus cofres de dinheiro. Uma das principais diferenças, agora falando da Lava Jato e da Mãos Limpas, né, da própria estrutura, né, do Estado, o Ministério Público no Brasil é uma carreira própria e o Poder Judiciário também tem sua própria carreira, não se confundem. Na Itália haviam os juízes de instrução e os juízes de julgamento. Os juízes de instrução, como o próprio Sérgio Moro define, seriam os delegados de polícia, só que com poder de julgamento, poder de juiz, né? Então, isso não se concebe no Brasil, é uma das principais diferenças, né, do desenrolar dessas investigações, e pode-se perceber que lá havia até mais liberdade, né, no curso das investigações do que existe aqui, apesar de já existir bastante também. Quanto às leis existentes que guiaram os processos, na Itália foi o Código de Processo Penal, que foi inclusive reformado em 1988, pouco antes da Operação Mãos Limpas, e no Brasil é a Lei de Combate às Organizações Criminosas, que tem uma parte específica sobre a colaboração premiada. Estudando essas leis, eu percebi que não seria suficiente me prender à literalidade das leis. Porque, por exemplo, eu pegava um livro do Nutt, do Greco, do Nutt, do Capês e do Aurí Lopes Júnior, e pareciam que eles estavam tratando de sistemas jurídicos totalmente diferentes, e era a mesma lei. Então, notei que seria preciso avançar um pouco, além dessa análise legal, e busquei, então, as estratégias de investigação em cada uma das operações. Pude perceber que havia uma visão do processo como um jogo, aí a teoria dos jogos que se diz, em que cada parte busca obter o melhor resultado para si, né? Então, o delatado, o delator, o Ministério Público, cada um tem sua função. Os investigados, todos estão ali buscando os melhores resultados para si, independentemente dos seus outros comparsas, por exemplo. Nisso, se pode fazer uma ligação com o dilema do prisioneiro, né? Em que no Brasil ocorre, na Itália ocorreu, em que o juiz decreta a prisão preventiva dos membros da organização, deixa eles sem contato um com o outro, e vai crescendo cada vez mais uma pressão sobre esses presos, de que se eles não falarem sobre a empreitada criminosa e seus comparsas delatarem, colaborarem com a justiça, então eles serão prejudicados, porque quem colabora tem penas menores. Inclusive, o Ministério Público pode nem oferecer a denúncia, né, a depender dos frutos colhidos com a colaboração premiada. Então, vem gerando, de certa forma, essa pressão, e que alguns críticos dessas operações dizem que é uma tortura moral, que seria antiético por parte do Estado dar benefícios a traidores, né? Mas esses argumentos não costumam prosperar, porque até mesmo no âmbito do processo, quando se reconhece que haviam pessoas que desviavam recursos públicos, que tinham condutas antiéticas reiteradas, não seria agora no processo que eles iam ter esse surto de eticidade para simplesmente impugnar as penas que receberam, né? Esse argumento, em geral, não prospera. Esse trabalho foi guiado, como se deve ter percebido, através do método comparativo e dialético, né, em que se buscam posicionamentos totalmente opostos, alguns mais
aptos a defender direitos individuais do investigado, outros o poder de persecução do Estado. Então, comparando essas duas realidades que são opostas, mas que se unem, né, na realidade prática, foi desenvolvido esse trabalho. Muito se discute sobre o valor dessas colaborações premiadas, né, o valor probatório do que o delator diz. Em regra, o valor atribuído é relativo, ele tem que oferecer outros meios de prova. É isso que a lei prevê. Outra crítica que se faz à operação é que muitas vezes as condenações se baseiam apenas nos dados da colaboração, nos dados oferecidos verbalmente pelo que o delatado fala, né, e não pelo que ele efetivamente demonstra no processo. E isso também tem a ver com a crítica referente à pressão, né, à tortura psicológica, né, porque a pessoa, quando está presa, com medo de que seu comparsa fale, ele vai falar qualquer coisa, mesmo que não seja verdade, né. Na Mãos Limpas, tem um caso bastante interessante, em que se pode perceber uma estratégia de investigação no sentido de forçar o investigado a falar sobre a empreitada criminosa, que foi no caso do Mário Chiesa, que ele estava preso, o juiz de instrução buscando provas a todo momento, né, para denunciá-lo, então ele decide chamar a esposa do Mário Chiesa para depor, para ser inquirida. Ela vai, então, ser inquirida e fica na porta. Ele dá um chá de cadeira, deixa ela na porta do escritório, do lado de fora, um tempo lá esperando, e nisso passam advogados, jornalistas, e vão percebendo, vai criando um ar de que a investigação está caminhando, de que estão chegando no Mário Chiesa, nas lideranças políticas. Então, quando ele soube disso, que até a mulher dele já estava sendo chamada a depor, ele desandou a delatar. Falou tudo que sabia e depois, inclusive, um dos juízes de instrução, eles assumiram que eles não tinham muitas provas, não sabiam de nenhuma informação sobre a mulher de Chiesa, mas chamaram ela geralmente para gerar essa pressão. Só que esses grupos políticos, né, principalmente no poder legislativo, quando sofrem essas pressões, eles não ficam inertes, eles respondem com as armas que têm. Eles não podem prender o juiz, mas eles podem fazer outra coisa, que é editar leis. E isso aconteceu na Itália. Na Itália, quando foi gerado um vácuo político pela prisão dos membros do legislativo, Silvio Berlusconi ocupou esse vácuo e foi editando leis, até que tornou-se inviável o prosseguimento da Operação Mãos Limpas. No Brasil, vem sendo criada a Lei de Abuso de Autoridade, que para alguns também tem essa finalidade. Existem forças externas ao processo que atuaram em ambos os processos, como a mídia, a opinião pública, que acabaram por confirmar decisões de juízes, dar carta branca para muitos juízes, decidirem, ainda que contra a norma literal da lei, ainda que contra direitos individuais, né? Por exemplo, no Brasil, se diz que a prisão como pena antes do trânsito em julgado é inconstitucional, mas pela voz das ruas, depois que acabou influenciando no julgamento do STF, vem se tomando essa atitude que é contrária à literalidade. Então, como eu disse, não basta simplesmente ler a lei, é preciso entender todo esse contexto em que as investigações, tanto lá na Itália quanto aqui no Brasil, ocorreram. O tempo está acabando, eu agradeço a oportunidade de vir aqui tratar sobre esse tema, espero que estejam claros os conceitos aqui trazidos, as comparações acerca da colaboração premiada, as maneiras de se investigar, o que possibilitou descobrir tantos crimes assim, como um ministro certa vez disse, puxa uma pena, sai uma galinha. Então, espero que esteja claro todo o assunto e agradeço pela oportunidade novamente. Muito boa noite.